Hoje vamos conversar sobre um importante aspecto da saúde feminina, como o equilíbrio aí dos hormônios, né? Pode ser um aliado na prevenção das doenças sérias, como a diabetes, né? Quem está aqui do meu lado é o médico ginecologista, Dr. Jorge Valente, que está aqui para nos guiar nesse conhecimento essencial, né? E eu já agradeço primeiro, né, a sua participação, Dr. Jorge Valente. Muito obrigado pela sua disponibilidade de bater esse papo com a gente, com o nosso público também. Como é que os hormônios aí, né, femininos, especialmente durante a menopausa, né, impactam diretamente na saúde? É muito importante a gente saber que não só para tratar sintomas como ondas de calor, como melhora da libido, a reposição hormonal ela pode influenciar diretamente na redução de doenças. A gente sabe que o que mais mata as mulheres na menopausa são as doenças cardiovasculares, mas o diabetes mellitus tipo 2, que é aquele diabetes que aparece quando a gente fica mais velho, tem um aumento de quase 30% nas mulheres na menopausa. E o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, ele é um grande sensibilizador do receptor de insulina. A insulina é aquele hormônio que faz a glicose entrar na célula. O diabetes acontece porque essa glicose não entra na célula e ela sobe no sangue, causando vários problemas. Então, vários estudos mais novos mostram que a reposição hormonal, quando possível, quando não há contraindicações, pode ser um forte aliado na redução do aparecimento do diabetes e favorecer ao melhor controle daquela paciente que já era diabética, que quando entra na menopausa, essa diabetes pode complicar um pouco mais. E essa reposição hormonal, a gente pode indicar para todas as mulheres, a gente pode indicar a partir de que idade ela já possa já até começar a pensar em, né, se relacionar, ter um contato maior, informação sobre essa reposição hormonal. Essa sua pergunta é muito importante. Quando a gente pensa em reposição hormonal, é completamente diferente do que as pessoas fazem para melhorar a parte estética do corpo. A reposição nada mais é do que você dar de volta algo que essa mulher perdeu. Ou seja, você pegar uma mulher que está num desnível hormonal, ou seja, numa deficiência hormonal, e colocar ela em nível de equilíbrio hormonal. Isso acontece normalmente em torno dos 50 anos, podendo ser 5 anos antes ou 5 anos depois. O aparecimento dos sintomas, e são vários os sintomas da menopausa, dentre eles as ondas de calor, a queda da libido, ressecamento vaginal, cansaço, fadiga, alterações no sono, deve fazer com que ela procure o seu ginecologista, pois a partir de exames de laboratório a gente pode dosar os hormônios e evidenciar esse problema. E quando ela não tem nenhuma contraindicação, pois antes de se fazer uma reposição hormonal, deve-se fazer uma avaliação bastante rigorosa de exames de imagem, de laboratório, ver se ela não tem nenhuma contraindicação para isso, a reposição vai ser favorável em vários aspectos, inclusive nesse que a gente está destacando, que é reduzir o impacto da diabetes na menopausa. Essas contraindicações, a gente tem como citar algumas para as pessoas terem uma noção do que seriam essas contraindicações? As contraindicações mais precisas para a reposição hormonal são, primeiro, o tabagismo. A gente contraindica repor principalmente estrogênio na paciente que fuma, porque isso pode aumentar bastante o risco de trombose. Sim. E aquelas pacientes que têm histórico direto de mãe ou tia que tiveram câncer de mama que tem receptor de hormônio positivo. Porque a gente tem cânceres de mama que não tem relação com hormônio, mas a gente tem alguns tipos de câncer que tem receptor de hormônio positivo. Então, quando você tem essas evidências nessas pacientes, a gente evita fazer a reposição hormonal. Agora, para a mulher que está nessa fase da menopausa e já está aí, vamos dizer, com a diabetes, né, que nós citamos aqui como uma dessas doenças, ela não tem a reposição hormonal. A partir do momento que ela for procurar um especialista, procurar seu ginecologista, procurar um profissional, essa reposição hormonal, ela vai ser gradual, no sentido tipo, são doses homeopáticas ou vai ser apenas uma sessão dessa reposição? Como é o processo para quem está acompanhando a gente entender? Veja só, a reposição hormonal, em primeiro lugar, você faz toda uma avaliação. Quando você identifica que essa paciente tem a necessidade, a gente faz o cálculo individual para aquela paciente. Hoje em dia, os estudos mostram que os hormônios dito bioidênticos, ou seja, que tem uma fórmula molecular mais parecida com aquele que o ovário dela produzia, são os que melhor se adaptam a essa mulher. E as melhores vias para essa reposição são a via transdérmica, ou seja, ou através de creme ou através de implante. Principalmente o estrogênio, a gente evita a via oral, porque estudos mostram que
a via oral aumenta o risco de algumas complicações. O único hormônio que por via oral a gente tem uma melhor absorção e não tem maiores complicações é a progesterona. Então, o que a gente vai fazer nesse período é repor os hormônios que ela para de produzir, que são o estrogênio, a progesterona e a testosterona. E as doses são calculadas de acordo com a individualidade. E não existe uma progressão, nenhuma redução, a menos que isso não tenha ficado equilibrado, porque o ideal é que aquela dose que se adapta bem àquela mulher seja uma dose que se mantenha ao longo do período que ela vai fazer a reposição hormonal. Maravilha. Agora, doutor Jorge, para quem está acompanhando a gente, a reposição hormonal, ela hoje é viável, acessível a toda a população? Assim, eu falo da galera de baixa renda, para a mulher que realmente não tem uma condição financeira, ela está disponível, né, no SUS, ela está disponível para que isso seja feito para a grande população, para a massa, ou ainda é para um pequeno público? Infelizmente, a reposição hormonal ainda não está acessível para todas as mulheres. O que a gente sabe que na rede pública, às vezes o que se encontra são os remédios por via oral, que são os mais antigos, que têm doses maiores e que a gente sabe que a via oral não é a melhor maneira de se repor. Que não é aconselhável. Não é tão aconselhável porque os estudos mostraram mais risco nos efeitos colaterais. Essa via transdérmica, essa via através de cremes e de implantes, é uma via que é mais cara, mais custosa e que, infelizmente, fica mais difícil a população de baixa renda ter acesso. Esse efeito colateral é para quem ingere? Seria o quê? Problemas estomacais? Não. O estrogênio por via oral, ele tem o que a gente chama de primeira passagem hepática, passagem pelo fígado. E isso pode interferir na cascata de coagulação, aumentar Sim. o risco de trombose, aumenta risco de câncer de mama naquelas pacientes que têm receptores positivos. A via oral, para o estrogênio, principalmente, é uma via que deve ser evitada, além de modificar o perfil lipídico. Ou seja, estudos mostram que o estrogênio por via oral pode elevar o colesterol, o triglicérides, coisa que não acontece pela via transdérmica. Ok. Estamos aqui com o doutor Jorge Valente, ginecologista. Nós estamos falando aqui sobre esse período da menopausa e também, né, como você, mulher, deve se cuidar com a reposição hormonal, que ajuda, sim, a evitar aí algumas doenças. E agora é o seguinte, gente, olha, a gente está aqui com o ginecologista, doutor Jorge Valente, tá? A gente está falando sobre diabetes na menopausa. E a gente já falou aqui, as pessoas ficam muito ligadas na questão da reposição hormonal. Só que a gente tem que deixar em alerta, doutor, que eu acho, né, acredito eu, que a qualidade, o estilo de vida adotado, né, pela mulher nessa fase da vida, eu acho que leva muito em conta também, não apenas você fazer lá, estar realizando a reposição hormonal, não adianta de nada você fazer uma reposição hormonal e estar levando uma vida desregrada, é isso mesmo? Com certeza, Alex. Na realidade, a reposição hormonal é a cereja do bolo. Mas até para que essa reposição funcione bem, é muito importante que a paciente tenha um bom estilo de vida. Uma alimentação saudável, atividade física regular, o controle do estresse. Vamos dar um exemplo. O principal sensibilizador do receptor dos hormônios é a melatonina. Então, se você não dorme bem, se você não tem um bom controle do sono, sua reposição não vai funcionar bem. Então, é preciso que o médico tenha uma visão do todo. A gente tem que olhar o paciente, não a doença. Então, manter um bom estilo de vida é importantíssimo, obviamente aliado à reposição hormonal, para que ela consiga ter reduzido os índices dessas doenças e alcançar o que a gente quer, que é longevidade para essas pacientes. Porque o que é longevidade? Diferente de aumento de expectativa de vida, que é só você aumentar o número de anos que as pessoas vivem, é você encher de qualidade de vida esses anos a mais. Então, é muito importante que você que está pensando em fazer reposição hormonal, não esqueça que o estilo de vida saudável é importantíssimo para o resultado de qualquer tratamento médico. É isso, quando fala estilo de vida, viu, gente, está relacionado a tudo. Está relacionado a uma alimentação equilibrada, a prática de esportes, a você se hidratar, beber bastante água, como o doutor acabou de falar, né, ter uma qualidade de sono bacana, não fumar, regular aí açúcar, tudo que a gente já sabe muito bem. E eu quero já agradecer a presença do médico ginecologista, doutor Jorge Valente. Doutor, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para vir aqui. Queria já que o senhor deixasse os seus contatos aí. Eu que agradeço, é um prazer imenso poder passar essas informações para a população.
Eu vou deixar o contato do meu Instagram, que é o mais fácil, onde tem o endereço dos meus consultórios, que eu atendo em Salvador, no Rio e em São Paulo, que é @Dr. Jorge Valente. Então, você pode acessar o meu Instagram e no link da bio tem os contatos dos meus consultórios.